No ar, mais uma edição do programa Sem Censura na TV, direto dos estúdios da TV Cidade, que é exibida no canal 25 da operadora NET. Para os assinantes NET, boa tarde. Boa tarde também para aqueles que me ouvem pela Rádio Liberdade FM 99.7 no dial e pela Ouro Negro FM 94.3. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança no trabalho jornalístico que a gente desenvolve nas emissoras de rádio e na TV Cidade, no site sergipenoticias.com, do jeito que você gosta. Tudo isso faz parte da Rede Cidade de Comunicação, que você passou a conhecer no final do ano passado e você passou a gostar e a se inteirar e adorar justamente pelo conteúdo independente que a gente produz e coloca no ar para você. É isso mesmo, é um carinho que vem de você para a gente e da gente para todos os nossos telespectadores, ouvintes e leitores. Obrigado mesmo de coração, Sergipe. Temos novidade, muita novidade para acontecer agora no mês de agosto, hein? Fiquem ligados na Rede Cidade. E por falar em Ligados na Rede Cidade, lembre-se, o aplicativo da TV Cidade, que você faz download no Google Play ou na Apple Store. Faça o download, se não fez ainda, faça agora. Some-se aos outros quase 100 mil sergipanos que já fizeram download e passe a assistir. Veja como é que está o sinal da gente no canal 25 da NET, no nosso aplicativo, no Facebook. Veja a diferença. Nós estamos fazendo um trabalho realmente grande, investimentos, para você, do outro lado, poder ter som e imagem de qualidade. Então, eu quero que você, inclusive, aproveite para assistir e passar para a gente um retorno no nosso Zap, no Zap da Rede Cidade, que é o 981276767. Eu quero você interagindo para falar dos seus problemas, para falar da sua cidade, do seu bairro, porque hoje a Rede Cidade atinge o estado de Sergipe por inteiro. Então, você aí do interior, você que me ouve lá de Itabi, que está sempre participando, você que está em Lagarto, em Estância, em Buquim, por gentileza, mande um zap dizendo como é que está a imagem e o som da TV Cidade no aplicativo, no Facebook, enfim, no seu tablet. 981276767. Nova fase, 17 anos, quem sabe fazer, faz diferente. E vamos às manchetes, as pimentas de hoje, um dia que foi bastante movimentado e promete muito. Sucessão esquenta em Aracaju e Valadares Filho cresce em apoios. Vou falar sobre isso já no programa. João Alves Filho, saiu um boato que pode desistir de candidatura, mas pouca gente acredita nisso. Segundo o TRE, mais de 1 milhão de eleitores vão às urnas no estado de Sergipe. E hoje também no programa vamos falar sobre comissão de aprovados em concurso da Polícia Civil, que foi recebida na SSP. E ainda o Copom do Banco Central, o Comitê de Política Monetária, prevê economia estabilizada. Uma belíssima notícia para o programa de hoje. Vamos falar também, já que estamos falando de política o tempo inteiro, no ano eleitoral, não pode ser diferente, a gente tem que tratar de política. Vamos falar já sobre o senador Eduardo Amorim e a felicidade dele hoje cedo lá na EASE ao apresentar o seu apoio à candidatura de Valadares Filho. O PSC veio de mala e cuia, como se diz no popular, para apoiar Valadares Filho. E vamos aproveitar na análise para falar sobre a felicidade de Jackson Barreto. Isso mesmo, a chapa dos sonhos de Jackson Barreto foi formatada hoje, com Valadares e Amorim juntos. Era tudo que Jackson queria, não é mesmo? Ter os dois em uma chapa, enfim, era o sonho de Jackson Barreto, enfrentar os dois. Vamos ver, é uma guerra grande que vai se desdobrar nesses próximos dias, nesses próximos meses. Jackson, por enquanto, está se sentindo um tanto quanto prejudicado na disputa, mas promete reagir. Eu vou falar sobre isso já neste programa, que é um programa sem censura, na TV, do jeito que você gosta, transmitido em multiplataforma pelo Facebook, pelo YouTube, pelo sergipenoticias.com, o seu jornal digital, o seu site na web, pela Rádio Liberdade FM, pela Ouro Negro FM e também pelo aplicativo TV Cidade.
você também nos assiste, claro, naturalmente, no canal 25 da operadora NET, que está hoje aí bombando, né? 40 mil assinantes em Aracaju e o nosso canal com um sinal totalmente diferenciado desde a última segunda-feira. Vamos que vamos. Olha, hoje tem uma entrevista especial no programa. Como de costume, nós vamos conversar aqui com quem sabe das coisas. Eu convidei o empresário Jorge Santana, ele que inclusive já foi secretário da Indústria e Comércio no governo de Marcelo Deda, e eu o convidei para a gente falar sobre os rumos da nossa economia e as perspectivas para, talvez, quem sabe, uma imediata retomada do crescimento com uma taxa Selic aí de 14,25%. É daqui a pouco. A gente vai falar também de economia no Sem Censura na TV. Eleições 2016. Hoje pela manhã, o pré-candidato Valadares Filho do PSB conseguiu um forte apoio às suas pretensões de ser o futuro prefeito da capital. É que o Grupo Amorim, juntamente com o deputado federal André Moura, né, que é o líder do governo Temer lá na Câmara, hoje o político com maior força, o político sergipano com maior força em nível nacional, oficializou apoio à pré-candidatura de Valadares Filho, tendo o deputado estadual, pastor Antônio dos Santos, do PSC, como vice na chapa. O anúncio foi feito numa entrevista coletiva na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe, a EASE, e contou com presenças importantes. Veio o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo, e lá estiveram, naturalmente, o senador Antônio Carlos Valadares, né? E outras figuras importantes da política. E com esse apoio agora, Valadares Filho recebe mais 7 partidos para fortalecer sua pré-campanha e, anote aí, já contabiliza 12 partidos em seu bloco. Ele já tinha o apoio do PDT, PROS, PSL, PSDC e o seu partido, claro, o PSB. Agora recebe o apoio do PSC, PP, PTC, PRTB, PMB, PR e PTB. Com essa nova composição, Valadares Filho vai perder apenas o PSD do deputado federal Fábio Mitidieri, que já tinha anunciado não quer abandonar o grupo liderado por Jackson Barreto. E aí, certamente, vamos fazer uma análise fria das coisas, né? Quem tem cargos no governo quer estar bem com Jackson. O PSD não está deixando o grupamento de Valadares Filho apenas porque, eu não me bato com Eduardo Amorim. Muito pelo contrário. Fábio Mitidieri é amigo pessoal, inclusive, do senador Eduardo Amorim. A questão aí é outra, né? Você sabe que os partidos são muito fisiologistas e o PSD não é diferente. O PSD tem secretaria, tem cargos, enfim, tem vantagens no governo de Jackson Barreto e não quer abrir mão disso. Outros partidos também têm a mesma situação, a exemplo do PRB de Aledo Silva. Eu já disse aqui, a gente brinca, mas a gente brinca com base, né? Nós temos informação de bastidor, a gente conhece a política de Sergipe e a gente sabe. Aledo Silva é considerado um verdadeiro quiabo da política sergipana, todo mundo sabe disso, e não vai abrir mão das benesses que o governo lhe coloca no colo, né? Não vai. É natural que isso aconteça. No caso do PDT de Fábio Henrique não esteve lá, não mandou ninguém, mas a informação que nós temos é que Fábio Henrique permanece dando apoio a Valadares Filho em Aracaju. Apesar do Eduardo Amorim e de gerar um certo descontentamento do governador Jackson Barreto, Fábio Henrique esteve na manhã de hoje. Se não esteve, vai encontrar Jackson ainda hoje, mas quero crer, pela informação que eu tive, ele já esteve com o governador. E foi lá para dizer, olha, governador, está aqui sua secretaria, muito obrigado, continuamos amigos, mas eu vou apoiar Valadares Filho, sim. É uma postura interessante do Fábio Henrique, tá? E para quem sabe e conhece do bastidor da política em Sergipe, essa decisão de Fábio chega para Jackson Barreto e vai soar exatamente como o grito de independência de Fábio Henrique em relação a Jackson. Jackson já mandou recado para todo mundo dizendo, olha, quem não estiver com a gente, não estiver com o Edivaldo, PT saudações, sigam o caminho, vamos cortar os carguinhos, os CCs, as secretarias, enfim. E o recado chegou, muito bem dado para Fábio Henrique, razão pela qual
como ele não tem condições de apoiar Edivaldo Nogueira, razão pela qual ele, estando com Jackson, o encontro é simplesmente para entregar o que o PDT tem hoje no governo. É um posicionamento muito coerente, diga-se de passagem. Mas vamos ver os desdobramentos. O PSD vai continuar no governo, o PRB de Heleno vai continuar no governo e vai continuar aí dando apoio a Edivaldo Nogueira. Mas o PDT, repito, nessa decisão de Fábio, vai continuar com o apoio a Valadares Filho em Aracaju e certamente vai continuar brigando em Socorro para vencer o candidato de Jackson. Há certamente, de forma muito clara, um racha entre Fábio Henrique e Jackson Barreto. Dizem as más línguas que Jackson não vinha tratando muito bem o Fábio Henrique por medo de Fábio crescer na eleição de 2018. Será mesmo? E Jackson ainda tem pretensões? Será que Jackson realmente quer disputar com os mais jovens daqui a 2 anos? Jackson não disse que ia se aposentar? É verdade, né? Olhe, esses vovozelos não estão pensando em aposentadoria não, hein? João Alves quer ser candidato a governador em 2018, independente da posição dele agora em 2016. E Jackson Barreto, com toda certeza, será candidato sim ao Senado em 2018. Os vovozelos querem permanecer na política ad eterno. E a nossa equipe esteve na EASE para acompanhar a formação desse mais novo grupo político em Sergipe. A reportagem é de Misa Tâmara com imagens de Marcos Lopes. As políticas, partidos simpatizantes e militantes do PSB participaram do ato que anunciou a chegada de novas coligações à chapa do pré-candidato à Prefeitura de Aracaju, o deputado federal Valadares Filho. Entre os novos apoios, destaca-se a adesão do PSC do senador Eduardo Amorim. Nós estamos propondo aqui uma fusão, pessoas que se juntam, blocos políticos que se juntam realmente para ajudar a salvar o Brasil e especialmente, lógico, o nosso estado, começando pela nossa capital. Então, essa é a proposta, algo diferente para que a gente possa fazer todos esses enfrentamentos, todas essas crises a gente possa se enfrentar de maneira melhor e mais unidos. Em seu discurso, o pré-candidato destacou a sua amizade e gratidão ao deputado federal Fábio Mitidieri, do PDT, que retirou o apoio com a chegada de Amorim. Valadares Filho destacou que não houve uma escolha entre os dois, mas apenas o fortalecimento do seu projeto político diante da chegada do PSC. A formação de um grande grupo político comprometido com a renovação política que Aracaju tanto precisa e administrativa. Estamos muito animados, muito entusiasmados com esse projeto de reerguer a autoestima do povo aracajuano. O PSB espera novas coligações? Esperamos sim, estamos conversando com outros partidos que possam querer se somar conosco para que tenhamos uma candidatura cada vez mais fortalecida, buscando melhorar a vida dos aracajuanos. O ato apresentou também o nome do deputado estadual Antônio dos Santos como vice na chapa do pré-candidato do PSB em Aracaju. Vai ser uma participação extremamente efetiva. Para mim, é a renovação de um sonho. Em 96, fui candidato também a vice-prefeito e hoje a história se repete. Em 96, não ganhei. Como em 2012 ele não ganhou. Mas agora os dois juntos vão fazer o dever de casa melhor e vamos ganhar com fé em Deus. O encontro de apoio ao pré-candidato Valadares Filho contou com a presença dos presidentes nacionais do PSB e PSC. Com o apoio do PSC, do senador Eduardo Amorim e de mais partidos que declararam apoio político ao PSB, a chapa do deputado federal Valadares Filho, à Prefeitura de Aracaju, já é a maior em número de partidos coligados até o momento. Pois é, o PSC chega, não só PSC, mas com outros 6 partidos, são 7 partidos que compõem o nosso arco de alianças, que vem somar-se a essa pré-candidatura que eu tenho certeza que será vitoriosa. Estamos, além de trazer todos esses partidos, trazendo um grande agrupamento político. São 8 vereadores com mandato, além do pastor Antônio, deputado estadual do PSC, que vem compor essa pré-candidatura ao lado de Valadares Filho como pré-candidato a vice-prefeito. Tá aí, tá todo mundo animado, hein? Campanha é assim mesmo. Agora, convenhamos, né? Fazendo uma análise fria do momento, a gente tem aí Edivaldo Nogueira, que foi um bom prefeito de Aracaju,
com o apoio de Jackson Barreto, do PMDB, e com o apoio do PT, de Rogério Carvalho, de Márcio Macedo, de Eliane Aquino, né? Eliane Deda agora, enfim. Edivaldo foi um bom prefeito, mas amarga hoje com o apoio de um governo totalmente destroçado na opinião pública. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo, é o que você ouve em todos os lugares por onde passa e é o que você vê nas pesquisas que estão sendo realizadas, inclusive pelo próprio governo. Ou seja, o apoio de Jackson e do PT, que também vive um momento dificílimo no país, certamente não será um apoio que vá facilitar a vida de Edivaldo Nogueira. E repito, apesar de Edivaldo ter sido um bom prefeito para Aracaju. João Alves Filho, por sua vez, vai ter que avaliar se vale a pena ser candidato a prefeito. Ele contava aí com alguns apoios que acabaram não vingando. Aliás, João Alves ontem não quis nem conversar com o senador Eduardo Amorim. Eu ontem postei nas redes sociais, você sabe que nós temos informação de bastidor, o senador Eduardo Amorim estava todo programado, esperando João Alves chegar da viagem que tinha feito para conversar com Agripino Maia, o presidente nacional do Democratas, e João Alves chegou e não quis nem saber de conversar com Eduardo Amorim. Você vai conversar o quê com o senador Eduardo Amorim? Tem que conversar e não recebeu. Mas o pedido para a conversa acontecer, realmente isso aconteceu. Eu não dei uma informação vazia, não. Eu sabia que Eduardo Amorim ia oficializar a João Alves a sua decisão, a decisão de apoiar Valadares Filho, fato que acabou se concretizando na manhã de hoje. E quando eu falei que João Alves só pensa em 2018, eu falo isso com muita tranquilidade, porque no último encontro entre a turma do PSC com João Alves, era uma verdadeira piada. João Alves, quando sentou para conversar com o pessoal do PSC, para discutir prefeitura, já foi dizendo: eu sou candidato a governador em 2018. As pessoas começaram a rir, umas olhando para a outra, dando risada, porque o assunto era 2016 e João não estava nem aí para 2016, só pensava exatamente na sua postura de candidato para 2 anos à frente. E aí agora está a grande dúvida no ar. Tem gente que diz que a família não quer que João se lance candidato à reeleição. E há uma explicação plausível para o fato. Se João for candidato à reeleição e se porventura João Alves ganhar, porque tudo pode acontecer, ele vai ficar no poder, na prefeitura, por apenas 1 ano e 4 meses. Seria muito pouco tempo para valer a pena o desgaste de uma campanha agora, né? E se perder, pior ainda. Quer dizer, quem pensa em 2018, perder nas urnas em 2016, saindo de uma administração da capital, seria realmente uma pá de cal nas pretensões de João Alves. Então vamos aguardar até sexta-feira, certamente teremos uma definição. O ex-secretário de Comunicação, presidente da EMURB, disse que não há nada disso, disse que João é candidato. Eu conversei há pouco com o presidente da Câmara, o Vinícius Porto, me garantiu também que João continua candidatíssimo. O deputado federal Laércio Oliveira também garante de pé juntos que João Alves é candidato a prefeito de Aracaju. Se João for, teremos, portanto, aí, certamente, 3 nomes brigando pela vaga de prefeito. Valadares Filho, com agora o pastor Antônio Santos, um nome mais leve, até porque nunca esteve no executivo, não tem processos contra eles, é uma chapa leve realmente, uma chapa nova, que significa, na visão dos analistas e de muita gente boa que acompanha a política ao longo dos anos, significa uma nova opção para o eleitorado de Aracaju. João Alves está no poder, vai ter que provar e convencer as pessoas, os eleitores de Aracaju, que ele vem, a partir de 2017, com outro ânimo e com outra situação. João advoga a ideia de que com Temer ele vai conseguir ser um prefeito melhor para Aracaju, caso reeleito. E, por outro lado, aquilo que eu falei há pouco, Edivaldo Nogueira, que foi um bom prefeito, mas com Lula presidente, com Dilma presidente, que foi um bom prefeito com Deda governador, né? Agora a situação está diferente, o presidente é outro e aqui no estado Jackson está sem condição de ajudar ninguém, muito pelo contrário. Então, nós temos aí os 3 principais candidatos
em situação que merece realmente uma análise mais fria. Vamos aguardar as próximas pesquisas para sentir. Hoje pela manhã, uma pessoa que acompanha todas as pesquisas me disse: o candidato Edivaldo Nogueira, nos últimos 30 dias, depois que Jackson disse que o apoiava como candidato a prefeito de Aracaju, nesses últimos 30 dias, Edivaldo não avançou 1 milímetro sequer nas pesquisas. Continua aí na casa dos 23 pontos. Por outro lado, outros candidatos evoluíram, inclusive o próprio João Alves, que conseguiu dar uma subidinha aí na intenção de votos do eleitorado. Vamos aguardar. Depois de hoje, toda a pesquisa vai ser analisada de forma diferente, porque agora o negócio está posto. Edivaldo com Jackson e com o PT, até que ponto ele vai sofrer um desgaste grande com esses apoios. João Alves com a administração e com o esvaziamento no processo eleitoral, porque vai ficar com poucos partidos apoiando ele, não conseguiu aglutinar apoios. E Valadares Filho com esses 12 partidos aí, com apoio agora do fortíssimo PSC. Vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos ver se esse apoio de hoje pela manhã, vai significar para Valadares Filho, para esse grupamento, um aumento considerável da vontade do eleitorado sergipano, aracajuano, diga-se melhor, de passagem, se isso vai significar um aumento realmente sensível nas intenções de voto. Vamos aguardar. Eu quero só ver. E a Rede Cidade, que faz jornalismo sem paixões, sem lados e sem cores, né? Porque hoje você já viu, você liga o rádio de manhã, cada rádio tem um patrão, né? Tem um pré-candidato. Só a Rede Cidade, pela Rádio Liberdade, Transamérica e Ouro Negro, e pela TV Cidade, Canal 25, que você assiste de várias formas, porque é multiplataforma, só na Rede Cidade você tem hoje um trabalho feito com isenção. A gente não tem aí nenhuma preferência, nem quer saber quem vai ser o prefeito. A gente quer apenas noticiar, no dia 2 de outubro, quem foi que realmente conseguiu passar para o segundo turno. Por que disso? Eu não tenho dúvida. Teremos, sim, segundo turno em Aracaju. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe finalizou o processo de consolidação dos dados estatísticos relacionados ao eleitorado das eleições de 2016. Mais de 1,5 milhão de sergipanos vão às urnas para a escolha de prefeitos e vereadores nessas eleições. A eleição acontece no dia 2 de outubro. Aracaju é o município que tem maior eleitorado, tem quase 400 mil eleitores, para ser exato, 397.228 eleitores. E é a cidade onde teremos, com certeza, pelo menos com maior probabilidade, segundo turno. No interior, as cidades com maior densidade eleitoral são Nossa Senhora do Socorro, com 100 mil eleitores, Lagarto, 70 mil, Itabaiana, 64 mil, São Cristóvão, 53 mil e Estância, 45 mil. São esses os principais redutos eleitorais de Sergipe da atualidade. Vamos para um rápido intervalo, eu volto já com a entrevista especial aqui no programa, falando com um empresário que tem bom senso e que sabe fazer uma análise criteriosa do atual momento que vive o Brasil e Sergipe. Eu volto já numa entrevista especial falando de economia. Política, economia, variedades. São assuntos do programa de entrevistas que conquistou a maior audiência da TV sergipana em seu horário. Batalha na TV. Aqui no Batalha na TV, debatemos os principais assuntos do dia com compromisso e imparcialidade. De segunda a sexta, às 12h30. Espero por você. TV Cidade. Jornalismo em tempo real. Batalha na TV. Oferecimento. Cuidar de você. Esse é o seu plano. Unimed Sergipe. Por que skin? Porque sim! Unite. Conhecimento sem limite. Celi, solidez e qualidade. Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Infonet, soluções em internet com muito mais vantagens, notícias, publicidade, banda larga e muito mais. Tenha um sorriso bonito e saudável. Venha para Coperdonto, o seu plano odontológico de qualidade. Uma empresa genuinamente sergipana com mais de 150 profissionais.
Cobertura de prótese e resina para dentes posteriores e anteriores. Fone 3214-6343. Avenida Barão de Maruim, 993. Acesse o nosso site coperdonto-se.com.br. Você tem um encontro marcado com o Talk Show LED na TV, informando e discutindo sobre assuntos do dia a dia. Comportamento, cultura, saúde, entretenimento, música e muito mais. Todo sábado, à 13h, você tem um encontro marcado comigo, Ledinaldo Almeida. Não se perca de mim. TV Cidade, jornalismo em tempo real. Estamos de volta falando direto dos estúdios da TV Cidade, canal 25, na operadora NET, que é hoje uma televisão com sinal aberto para você de várias maneiras. No Facebook, TV Cidade Aju, você nos assiste ao vivo. Você também, pelo aplicativo, você já fez o teste, já baixou o aplicativo, já deu uma olhadinha? Veja, nessa televisão, que é uma televisão que só trata de Sergipe, 99% do seu tempo tratando das coisas de Sergipe, você pode assistir em qualquer lugar. Você pode ir para Paris, você pode ir para a África, para Canidé do São Francisco, para Itabaiana, onde você estiver, você usa o aplicativo no seu tablet ou no seu celular, no seu smartphone, e você nos assiste, né? E aí você sabe que você tem jornalismo sério, independente na hora do almoço e ao longo de todo o dia, com grandes profissionais da televisão sergipana. Pessoas que estão aí há vários anos, não são forasteiros que caíram de paraquedas em Aracaju. Você tem gente séria que vive Sergipe, fazendo jornalismo em Sergipe há muito tempo e com base de informação sólida para você ficar bem informado. Agora, na hora do almoço mesmo, você já sabe, né? As pimentinhas da hora do almoço é com André Barros, sempre pela Rádio Liberdade, pela Ouro Negro e pela TV, que você assiste de várias formas. Então, eu agradeço a audiência, quero sua opinião a respeito do trabalho que a gente está desenvolvendo. Mande um zap, no Zap da Verdade, no 981276767. Interaja, faça o que você faz todo santo dia. Pra você ter uma ideia, eu recebo em média, 400, 430 mensagens de zap todo santo dia. Pessoas que têm o que dizer, e isso é muito bom. Então fique à vontade, pode mandar a sua mensagem também, porque a gente está aberto para isso. O número é o 981276767. Mas vamos que vamos. Aqui comigo hoje é o empresário que conhece bem o Brasil, conhece mesmo, é uma pessoa antenada e conhece o mercado sergipano como poucos. Já foi secretário de governo, Jorge Santana, a quem agradeço a vinda aqui aos nossos estúdios para falar sobre a economia e o momento que a gente vive. Eu sou muito otimista, Jorge. E você? Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Eu sempre fui muito otimista também. Muito embora nos últimos tempos o otimismo tenha arrefecido um pouco, né? Mas eu diria que não se pode desistir, né? Nem do Brasil, nem desistir do nosso mercado. Mas, de fato, o momento ele tem nos deixado muito apreensivos, né? Eu diria que nós esperávamos, o setor empresarial em peso esperava que o governo interino tomasse algumas medidas, né, em direção a favorecer a retomada do crescimento econômico. Só que essas medidas estão surtindo efeito contrário, como podemos falar agora sobre a questão da manutenção da taxa de juros em níveis estratosféricos. 14,25. 14,25, né? Quer dizer, a expectativa era de redução, né? Quer dizer, a velha desculpa que nunca nos convenceu de que isso é um instrumento de combate, de contenção da inflação, não se justifica, né? No momento de recessão, onde as pessoas reduzem o consumo, é claro que a inflação não pode ser vista como alimentada pelo consumo, né? Então, essa manutenção de taxas nesse nível, eu entendo como retirar mais oxigênio de um paciente que já está na UTI,
né? Quer dizer, o crédito ele é fundamental para os negócios, sobretudo em momentos mais difíceis, em momentos em que há uma redução do consumo. Então, a manutenção da taxa de juros nesse nível, ela atinge as empresas que vão ter dificuldade de crédito para o giro e para o investimento e o consumidor. Ou seja, eu retiro oxigênio de duas formas, de duas fontes. Então, esse paciente certamente vai viver momentos mais difíceis, infelizmente. Bem, então você acha que o presidente Temer deveria também se soltar um pouco dessas amarras, né? Ele está preocupado com o Senado, com a permanência dele no poder e está se segurando de todas as maneiras. E isso é uma prova, né? A manutenção da taxa Selic nesse patamar seria uma prova disso? Ela vem sendo mantida em níveis elevados desde sempre, não é? A única tentativa de redução foi da presidente Dilma em 2012, que ela reduziu a patamares de 7%, e isso gerou uma reação muito forte, não é, do mercado financeiro. Infelizmente, isso não é nenhuma teoria conspiratória, mas infelizmente o mercado financeiro no Brasil, ele tutela a nossa economia. Nós somos tutelados forte, né? por eles, né? Então, eu diria que um dos fatores que contribuíram fortemente para a perda de sustentabilidade do governo Dilma foi esse fato, isoladamente, de ter enfrentado esse desafio de baixar esses juros. Porque não tem justificativa, e eu já li as mais diversas, nenhuma consegue convencer de que o Brasil precisa ter essa taxa de juros. Até porque países em talvez uma das maiores do mundo, a gente perde só para um. Hoje é a maior, a segunda é da Rússia. Países em situações muito menos favoráveis, em outros momentos, não tem essa taxa de juros. Então, a desculpa sempre é a questão da inflação. E a gente sabe que essa desculpa não convence. Por quê? Porque não é uma inflação de demanda, a inflação é de custo. Claro. Agora, eu gosto de ler e gosto de ouvir os colegas, né, que fazem as análises, os economistas, até porque eu tenho pavor daquelas pessoas que acham que sabem tudo e que falam sobre tudo, né? Eu não sou pitaqueiro, eu gosto de falar sobre o que eu saiba, sobre o que eu tenho conhecimento. Eu ouvi a opinião de uma determinada pessoa dizendo exatamente que essa taxa alta de juros, ela está sendo mantida por causa do medo da inflação. E aí, como você diz, é o velho discurso de sempre que a gente ouve desde que a gente começou a pensar em trabalhar. O Brasil sempre foi isso. A inflação, a inflação, a inflação. E aí o empresariado, o setor produtivo, paga um preço altíssimo, né? Porque juro alto só serve para banqueiro, né? A sociedade paga esse preço. Primeiro, só para você ter uma ideia, este ano o governo federal, a União, vai pagar apenas de juros da dívida pública mais de 600 bilhões de reais. Considere que o déficit público exagerado que o governo estabeleceu é 170. Ou seja, 600 bilhões de pagamento de juros de dívida contra 170 de déficit. Ou seja, o problema não está no déficit, o problema está nos juros. Né? Todos sabem disso. Mas ninguém enfrenta, por quê? Porque o rentismo ele é muito forte. Né? Agora, a sociedade paga por quê? Porque 600 bilhões poderiam estar sendo investidos em serviços públicos, em obras, enfim, não é? E paga o consumidor juros mais altos, deixa de consumir, paga o empresário porque não consegue também se capitalizar, e aí, consequentemente, esse processo se retroalimenta e vem o desemprego, vem o fechamento de empresas. Vocês, por exemplo, os empresários sergipanos apostam num reaquecimento aí da economia para os próximos 12 meses? Qual é a expectativa de todo mundo? Eu acho que há uma esperança, né? Eu não chamo nem de expectativa, há uma esperança de que estamos no fundo do poço e que a tendência seria que as coisas melhorem. Agora, a falta de medidas que sinalizem nessa direção, só se fala em equilíbrio das contas públicas. Ora, algumas medidas que iam ser tomadas pelo ministro Nelson Barbosa, antes do impeachment, eram importantíssimas. Por quê? Porque, além de atacar a questão do desequilíbrio das contas públicas, iria sinalizar com crédito para o consumo. Não na forma como era feito nos tempos da bonança, mas algum nível de crédito pelos bancos oficiais para o consumo. A economia precisa de oxigênio. Quando se fala em austeridade, em governo sair fazendo cortes e mais cortes, isso significa retirar oxigênio da economia. Com certeza. É tiro no pé, na minha opinião. Bem, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao Sem Censura na TV, um programa que fala sobre todos os temas, inclusive também, principalmente, sobre a economia que está aí
dando um aperto, né, geral em todos nós. Né? Obrigado, Jorge. Parabéns pelo trabalho. Né? A gente sempre falta, né, de uma cabeça pensante na área econômica dos governos de Sergipe. Sua presença no governo de Deda, realmente, eu digo isso, né, jogando confetes, foi um dos melhores momentos que a gente teve aqui no desenvolvimento econômico do nosso estado. Vamos torcer que as coisas melhorem também no governo de Sergipe, né? Que os quadros melhorem um pouco para a gente poder comemorar mais. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você pela audiência. Você sabe, esse programa é um programa que é feito para você. Você é a razão, realmente, da existência de um produto como esse, pela Rádio Liberdade, pela Ouro Negro, pela TV Cidade, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo sergipenoticia.com e também pelo aplicativo. Veja, é um compromisso diário, multiplataforma, para você não ficar sem informação. Um abraço, até amanhã com Zenóbio Melo, Tiago Elches e André Barros, às 6 da manhã, na Transamérica, Ouro Negro e Liberdade, e pelo Face também, para você começar o dia sempre bem informado. Um abraço para todos, bom almoço.